coração, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, graças a Deus. E o relato de hoje é do capiroto. Encontro com o diabo. O que será que essa história tem, hein? Então, se você tá gostando do conteúdo do meu canal, dá um like, ative o sininho de notificação para toda vez que chegar mais relato você ficar sabendo. E se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, tá bom? Vamos começar? Título: O Encontro com o Diabo. Olá, Marcele. Esse relato não terá nomes. Pode ler tranquila. Meu tio costumava dizer que todo mundo encontra o diabo pelo menos uma vez antes de morrer. Era um ditado particular dele. Um dia, eu deixei a curiosidade falar mais alto e lhe fiz a fatídica pergunta: Você já encontrou ele? Eu tinha 12 anos e estávamos no churrasco de família na casa de um outro tio. Sim, ele disse, taciturno. E como foi? Ele e minha mãe trocaram olhares. Ficou atiçando o menino, agora conta. Se ele ficar com medo de dormir, vou mandar ele lá para sua casa, minha mãe disse. Meu tio deixou escapar um sorriso. Começou a contar. Aconteceu quando ele tinha 14 anos. Ele, minha mãe e meus avós moravam numa cidade do interior. Um dia, uma sexta-feira próxima do fim de outubro, meu avô e minha avó foram numa cidade vizinha. Foram buscar minha mãe, que estava na casa dos avós. Era uma distância razoável, mas, a menos que algo desse errado, eles estariam em casa no começo da noite. Obviamente, algo deu errado. Tem que dar, né? Uma árvore, a qual meu avô mais tarde se referiria como a maior árvore que já vi, caiu na estrada. Dessa forma, eles tiveram que voltar para a casa dos meus bisavós e ficar por lá. A previsão de liberação da estrada era segunda de manhã. Meu tio ficaria sozinho em casa durante o fim de semana. No sábado, ele estava entediado. Teve a não tão brilhante ideia de pegar a espingarda do pai, coisa que ele era terminamente proibido de fazer, e sair pelo mato. Ele ouviu o farfalhar das folhas e, antes que pudesse se virar para investigar, um vulto passou por ele. Do alto da minha coragem, eu quase caguei nas calças, disse meu tio, abrindo um sorriso que logo passou. Quando o vulto voltou, dessa vez meu tio ergueu a espingarda e atirou. O tiro, dado de qualquer jeito, tinha mais a intenção de assustar o que quer que estivesse ali, mas acabou acertando em cheio. Ouviu o barulho de algo caindo no chão, largou a espingarda e correu para trás de uma árvore. Quando conseguiu juntar alguma coragem, voltou e viu que era uma suindara, coruja das torres. Apanhou a espingarda e correu para casa. Naquela quente noite de verão, meu tio acordou durante a madrugada. Foi até a cozinha tomar um copo d'água e, quando voltou à cama, ouviu o ruflar das asas. Uma coruja das torres estava pousada na janela, hirta e sombria, tal qual o corvo de Poi. Meu tio esfregou os olhos, se beliscou, mas ela continuou lá. Estou sonhando? Meu tio disse a si mesmo. Não é sonho, retrucou a coruja. Bateu as asas e voou pelo quarto, pousando na ponta da cama. Meu tio viu que era a mesma coruja que ele havia matado. O buraco da bala no peito era visível. Estava cheio de vermes. Voou novamente pela janela. Desculpa ter atirado em você, meu tio disse. Não foi em mim que você atirou, embora eu esteja usando o corpo da sua vítima. Então quem é você? Você sabe, disse a coruja. Da posição onde estava, sua sombra era projetada na parede pela luz da luminária, e em sua silhueta era revelada sua verdadeira forma, o diabo. A coruja não respondeu. O que está fazendo aqui? É dever do diabo atormentar os pecadores, e você, garoto, pecou.
Não matarás, lembra? Foi um acidente, ele se defendeu. O diabo riu. Diga isso aos filhotes da coruja que você assassinou. Esse foi o motivo dela ter te atacado, sabia? Estava protegendo o ninho. Aquilo só fez meu tio sentir ainda mais culpa. Seu pecado foi o que me atraiu até aqui. Mas é sua culpa que me faz ficar, explicou. Um dos vermes caiu de seu peito e rastejou pesadamente pela janela. E a sua culpa é tão suculenta. Queria poder te arrastar para o inferno hoje mesmo. O tio debochou ainda. Estou tremendo, meu tio disse em tom de troca, tentando demonstrar coragem. Esse aí é corajoso mesmo, hein? Fazer deboche na cara do diabo. Aí tá, o tio dele debochou, fingiu que tava tremendo, mostrou, tô tremendo. Aí o diabo respondeu, não, ainda não, mas irá. Respondeu o diabo enigmaticamente. Eu não estou com medo. Por que eu teria medo de uma coruja morta? Você diz que é o diabo, mas não mostra sua verdadeira face. Acho que você que tem medo. O diabo não respondeu. Meu tio, apesar do medo que negava, porém indubitavelmente sentia, fechou os olhos e tentou dormir. Mesmo sem poder ver, sentiu o olhar da coruja sobre si. Quando a sensação ficou insuportável, puxou o lençol e cobriu a cabeça. Pareceu funcionar por alguns instantes. Não conseguia ver o diabo, mas podia ver sua sombra. A sombra começou a se transformar e crescer, e foi se aproximando dele. Meu tio começou a rezar. Achei que quisesse ver minha verdadeira forma, provocou o diabo. Sua voz agora era tonitruante. Ele estava querendo ver o diabo, ele não queria. Na hora que o diabo quis mostrar a verdadeira forma, ele trancou o botãozinho, né? Voltando. Aí o tio dele respondeu. Mudei de ideia, retrucou numa voz trêmula. Ouviu uma risada. Viu a sombra diminuir novamente e então o barulho de asas batendo. O diabo se fora. Na manhã seguinte, foi até onde a coruja estava e a enterrou. Procurou pelo ninho, mas não o encontrou. Muitos anos depois, no começo de 2013, meu tio foi diagnosticado com mal de Parkinson. Enquanto escutava o diagnóstico, ouviu ecoando em sua mente um pedaço da conversa que tivera com o diabo todos aqueles anos atrás. Estou tremendo. Não, ainda não, mas irá. Esse tomou bonitão, hein? Porque lá no passado ele debochou do diabo, fingiu que tava tremendo, né, de medo. E agora ele tava com Parkinson. E o diabo tinha dito, você não tá tremendo agora, mas você vai tremer. E ele tava com Parkinson, ele já tava tremendo. Gente, não é pra ficar debochando, não é pra ficar... Como que é a palavra? Desafiando, não desafia aquilo que você não conhece, que é mais forte que você. Isso não se faz. Enfim, é o relato de hoje, né, gente? É uma experiência. Para de querer cutucar as coisas que você não conhece. Se quer conhecer alguma coisa, tenha limite, tenha sua cabeça no lugar, mas sem desafios. Nosso planeta tem coisas além do que a nossa mente consegue imaginar, coisas poderosíssimas, entendeu? Então, a gente querer ter conhecimento, querer descobrir sobre algumas coisas é comum. Eu tenho um amigo que sempre fala que nós somos criados de um Deus sobrenatural. Então, é normal que a gente tenha tendências sobrenaturais, a conhecer coisas sobrenaturais. Mas tudo tem limite. Então, você querer conhecer o diabo, você querer saber como que o diabo é, como que o diabo age, isso não faz muito sentido. E se você também for louco o suficiente ao ponto de querer conhecê-lo, não desafie. Nem ele, nem Deus, nem nenhum ser, entendeu? Então, o relato de hoje, fica a dica. Beijo no coração de vocês, meus amores, até o próximo relato.